Mateus capítulo 13, vou ler a partir do verso de número 3, Mateus 13, 3, diz assim a palavra do Senhor: e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Versículo 18: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por 1. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada, Senhor, que está sendo ministrada nesse momento. Te pedimos que o Senhor, Pai, traga luz, traga entendimento para cada um dos meus irmãos que aqui estão, que nós possamos entender, que nós possamos ouvir, que nós possamos, Senhor, compreender a tua palavra. Por isso, Senhor, fala conosco nesta casa, Senhor. Tu conheces cada coração, tu conheces cada necessidade. Vem de encontro hoje, Jesus. Que não seja eu a falar, eu sou apenas o instrumento, Senhor Jesus. Eu sou apenas o canal. Que o Senhor ministre a tua igreja, que o Senhor fale poderosamente com cada um de nós. Quebra as barreiras, os impedimentos. Fala conosco. É o que nós te pedimos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém. Irmãos, nós temos vivido um tempo onde a informação, ela é acessível a todos. Todos nós, do menor ao maior, todos nós temos hoje o acesso à informação. Basta você conectar na internet e a gente tem todo tipo de informação a despeito de qualquer tema. Qualquer tema que você for lá no Google, você for pesquisar, você vai encontrar. E você pode aprender. E quanto mais consumirmos uma informação específica, mais conhecimento nós vamos adquirir. Quanto mais nós consumirmos uma informação, nós vamos adquirir mais profundidade sobre um tema. Isso é um exemplo de semeadura. Alguém lançou uma semente, lançou uma informação e ela produziu um fruto dentro de você, ao ponto de você adquirir esse fruto e você se alimentar dele. Então, você se alimentou, você conhece, você produz, e você reproduz, e reproduz, e reproduz. E fala, né? Então, você vai ver muitos homens, né? Vou pegar os homens como o maior exemplo. O que o homem mais fala, irmãs? Porque o homem consome o futebol. Então, a maior parte dos homens, se você falar sobre qualquer time, a maior parte dos homens aqui vão saber explanar muito bem sobre qualquer time. Porque é o conteúdo que às vezes está alimentando. Eu não estou dizendo que você não pode alimentar, mas estou dando um exemplo de semeadura. Então a gente sabe que uma grande característica dos homens é o quê? O esporte, né? Então falou de futebol, ele sabe, pelo menos alguma coisinha ele sabe escalar o time dele e até se bobear o time dos outros.
Ele conhece, porque ele está buscando informação. Então, é lançada uma informação na internet, nas mídias, em qualquer lugar que seja, e ele se alimenta disso. Então, ele tem sempre informação e profundidade para falar. Então, isso é alguém que lançou a semente, ela produziu dentro de você um fruto. E hoje a palavra de Deus, ela é semeada amplamente. Se você abrir no Google, no YouTube, em qualquer lugar, você vai ver, ali um menu gigantesco de muita informação, de muito conteúdo bom, muito conteúdo ruim também. Mas é amplamente divulgado. Agora a questão é, nós não temos hoje um problema com aquilo que é semeado, mas nós temos um problema com que tipo de solo que nós somos. Qual tem sido a minha e a nossa recepção à palavra de Deus que tem sido semeada? Como nós recebemos ela? Será que nós, pegando então o exemplo dos homens, será que nós temos tanto afinco na palavra como nós temos afinco para falar de um esporte? Será que nós estamos nos alimentando? Qual tipo de solo temos sido nós? Jesus apresenta 4 tipos de solos aqui, nesse texto que nós lemos, que representam as diversas reações à palavra de Deus. As diversas reações à palavra de Deus que era lançada. Vai falar do quê? Do solo à beira do caminho, vai falar do solo rochoso, vai falar do solo espinhoso e o solo bom. Apenas uma parte das pessoas, elas têm o coração aberto para frutificar a palavra de Deus, para frutificar a palavra que é recebida. Certa feita em Mateus capítulo 24, os discípulos, eles perguntaram a Jesus, qual seria o sinal, o que indicaria a vinda de Jesus e o fim dos tempos? E ao que Jesus responde, um dos sinais dito por Jesus no verso 12 do capítulo 24, ele vai dizer, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Poderíamos dizer até da seguinte forma, a fé de quase todos esfriará. Então isso tem tudo a ver com o tipo de solo, porque apenas um tipo de solo recebe essa palavra, essa semente, e ela produz, e ela continua com a fé, ela continua confiando em Cristo, porque a iniquidade, nós temos visto aí tantas coisas ruins, e muitas pessoas, por ver tantas coisas ruins, vão se afastando, vão se desviando, vão caindo, vão sendo seduzidas por aquilo que o mundo oferece. Então o que nós temos constatado em muitos cristãos, é que muitos cristãos estão de fato frios, estão dentro da igreja, mas estão frios, estão longe, estão distantes. Assim como nós cantamos, não é apenas o filho pródigo que saiu da sua casa, mas o filho mais velho que estava dentro da casa, mas ele não desfrutava da presença do pai. Muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, mas nós estamos frios. Talvez estamos para agradar a esposa, o esposo, o pai, a mãe, agradar o amigo, o namorado, a namorada. Qual é o motivo que nos faz estar aqui? Muitas pessoas estão frias espiritualmente, estão frias para as coisas de Deus. A palavra de Deus vai dizer, orai sem cessar. Mas se nós marcarmos a vigília aqui, que nem é de madrugada, normalmente as vigílias, a partir da meia-noite, a gente marca 8 horas da noite, é o horário do culto quase. Quantas pessoas vêm orar? Quando talvez esse seria o culto que, mas a gente estaria ali, porque é o momento de orar, de buscar, de nos revestir da presença de Deus. E isso sim, amados, salvo exceções, muitas vezes é o reflexo da nossa falta de sede para buscar a Deus, a nossa falta de sede para nos revestirmos com o Senhor, nos revestirmos com a graça do Senhor sobre as nossas vidas.
E Deus, Ele tem investido em nós. De que forma? Através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E muitas vezes o Espírito Santo, ele vai falando através de muitas pessoas. Ele vai falar conosco através da nossa família. O Espírito Santo vai falar conosco através dos nossos pastores. O Espírito Santo vai falar conosco através dos nossos irmãos que nos rodeiam, que estão à nossa volta. Entenda algo. O que nós entendemos aqui nessa leitura de Mateus capítulo 13 é que a semente é a mensagem, a semente é a palavra de Deus. E sabe de uma coisa? Ela é boa. Sabe por que ela é boa? Porque aonde ela é lançada, ela produz. Essa semente é boa. Ela cresce. Então o problema não está na semente. O problema não está na palavra que é ministrada. Tanto é que a palavra de Deus em Isaías capítulo 55, no versículo 11, Deus falou assim: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então a palavra de Deus não volta vazia. A semente de Deus, ela prospera, ela germina, ela cresce. Aleluia! Nós temos que nos alegrar por isso, porque nenhuma palavra que é lançada, ela é em vão. A palavra que foi lida no início do culto, aquilo que foi dito, aquilo que foi ministrado na palavra de oferta, que está sendo ministrado aqui e em tantos lugares, ela não é em vão. A palavra de Deus não volta vazia, porque ela vem para nos ensinar. Então, se o problema não é a semente, as sementes são boas, o problema está nos corações que não são. O problema muitas vezes está no nosso coração, e nos falta isso. E a pergunta que vem para nós é: o que tem impedido o desenvolvimento daquilo que Deus tem para você? Aquilo que Deus tem investido e semeado em nós, o que tem impedido você de receber essa semente, de viver essa semeadura? O que tem impedido você? As sementes da parábola caíram em 4 tipos de solos, que representam 4 tipos de experiências com Deus, 4 tipos de fé. Então hoje eu vou falar sobre fé. Eu vou pegar esses solos e colocar sobre tipos de fé. Que tipos de fé uma pessoa pode ter? Então eu quero deixar 4 pontos para nós nessa noite. E o primeiro ponto é fé inconstante. Será que a nossa fé é uma fé inconstante? Versículo 3: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A semente que caiu à beira do caminho, logo ela é comida pelas aves. Ela não cresce, ela não germina. Jesus, ele compara essa situação a do homem que ouve a palavra de Deus, porém não consegue vivê-la. É ministrada a palavra, mas ele não vive essa palavra. Sabe por que ele não vive? Porque é a dureza do coração. Então o maligno vem, o inimigo vem, ele tira a fé que existe no íntimo dessa pessoa, e essa pessoa não consegue caminhar. Ela é inconstante. Esse é o cenário de uma fé inconstante. É a fé que nunca cresce. É a fé que é imprevisível. Parece que vai, mas não vai. Sabe aquela pessoa que do tipo assim, ela está mó desanimada, de repente ela está assim, ela está inflada de fé, daqui a pouco, no outro dia ela já não está de novo. Ela é inconstante, sobe, desce, desce, sobe. Mas você vai perceber que uma pessoa de fé inconstante é uma pessoa que a vida permanece a mesma. Não tem nenhuma mudança, não tem nenhuma transformação, não tem nenhum quebrantamento, não há nenhum sinal de arrependimento, não há nenhuma conversão genuína.
não há um reconhecer da sua vida, dos seus erros. Não, ele continua da mesma forma. Ouvem o Evangelho, mas não consomem a palavra, não buscam com intensidade, não tem intensidade da palavra de Deus. E quando nós somos inflexíveis, a semente não tem como crescer. Às vezes Deus ele quer trabalhar no nosso coração, mas nós nos tornamos inflexíveis, nós fechamos o nosso coração e nós não queremos, nós não aceitamos. Não, essa palavra não é para mim, eu não recebo ela para mim, eu sou inflexível. Às vezes a gente está na casa de Deus e fala, não, essa palavra aqui, o fulano deveria estar aqui, porque ele precisa dessa palavra. Quando nós deveríamos olhar e falar, Senhor, será que eu sou este? É interessante que os discípulos de Jesus, quando Jesus vai falar assim, olha, um que está à mesa, vai me trair. E todos eles ficam, porventura sou eu, porventura sou eu, porventura sou eu, eles estão preocupados. Eles não estão insensíveis. Mas nós muitas vezes somos assim, insensíveis. Nós estamos, Senhor, será que a minha fé tem sido inconstante? Será, Senhor, que eu me encontro parecido? Será que eu tenho sido inflexível? Quando a gente não se quebranta de verdade, a gente não consegue abrir mão dos nossos próprios pensamentos, porque a gente acha que a forma como a gente pensa é a certa, a forma como a gente conduz é a correta. Mas entenda algo, não é a forma como você conduz, é a forma como Deus quer. Esse tem que ser o ponto-chave da nossa vida. Falar, Senhor, como Tu queres que eu faça isso? Como Tu queres que eu haja nessa situação? Mas nós, muitas vezes, nós somos reativos, não somos ativos. Nós só reagimos a alguma coisa, a gente não faz nada diferente. A gente só age debaixo de uma reação. E aí, quando a gente age debaixo de uma reação, a gente age muitas vezes segundo o nosso entendimento, segundo aquilo que nós pensamos, e não segundo o que Deus pensa, ou o que Deus espera. Nós agimos segundo as nossas próprias vontades, e nós negligenciamos a palavra de Deus. Quando em tudo, irmãos, em tudo, nós temos que falar, Senhor, será que eu estou agindo da forma certa? Será que eu estou pensando da forma certa? Senhor, me ensina, me dá um coração humilde, me dá um coração flexível. Às vezes a gente se comporta como é só mais uma caixa, é a caixa da igreja. Então hoje eu vou para a igreja e vou buscar a Deus, e eu vou preenchê-la quando der. Hoje deu para preencher, então eu vou lá, vou preencher. São as pessoas que ainda não se decidiram, estão à beira do caminho, gostam de ouvir a palavra. Quantos e quantas pessoas lá fora, neste mundo, você vê ouvindo uma música cristã, você fala, nossa, você vai para a igreja? Não. Não, mas eu gosto, traz uma paz, né? É gostoso, eu gosto de ouvir, é legal, é bacana. Aí se a gente escuta, não, é legal. Então são as pessoas que ainda não se decidiram, só estão à beira do caminho, olhando, vendo o que está acontecendo. Eles se simpatizam com o Evangelho, mas eles não são amigos de Deus. Estão dentro da igreja, mas estão afastadas de Deus no dia a dia. E elas acham que, não, eu tenho uma sintonia com Deus diferente, eu tenho uma espiritualidade diferente. Não é do engano, é isso que o diabo quer, que você continue enganado. A fé inconstante, ela pode estar dentro de muitas pessoas. Até os discípulos de Jesus foram inconstantes. Por isso que todos nós podemos nos encaixar. Quando Jesus ele foi preso lá no jardim, lá no Getsêmani, os discípulos deixaram Jesus. Eles correram, abandonaram Jesus. A fé foi inconstante. Eles estavam, não, nós vamos, e tal, e não sei o quê. Mas na hora que o negócio pegou mesmo, eles correram. O Pedro vai negar ele, na hora mais difícil, o Pedro que falou, não, se eu tiver que morrer, eu vou contigo. Mas a fé de Pedro também foi atingida pela inconstância. Ele não deu ouvidos a Jesus. Jesus falou com ele, mas ele não deu ouvidos.
Óbvio que não era uma proporção tão grande quanto a do Caim, como foi ministrado ontem. O Deus falou com Caim, o Caim não ouviu. Jesus falou com Pedro, Pedro não ouviu. E quantas vezes Deus fala conosco, a gente não ouve? Quantas vezes o Senhor quer ministrar a nossa vida, a gente não ouve, a gente teima, porque a gente acha que é o nosso jeito, ou que é muito difícil abandonar isso. Quando Deus fala, é tempo de você abandonar tudo, e confiar em Jesus, e confiar em Cristo, e confiar na palavra dEle. A fé inconstante, também ela é enganada por falsas doutrinas. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E hoje muitas pessoas estão assim, porque as pessoas querem o evangelho que eu escolho, aquilo que melhor vai se enquadrar para o meu estilo de vida, porque no final o que eu quero é me sentir bem, porque no final eu não quero um evangelho que me confronte, eu quero o evangelho que aceite aquilo que eu quero fazer para a minha vida. Então eu digo para você, isso não é o evangelho, porque o evangelho vai nos confrontar todos os dias, com as nossas atitudes, com os nossos atos, com os nossos pensamentos. Isso é um confronto, irmãos, onde muitas vezes Deus vai falar assim, eu não quero isso para você. Senhor, mas não é pecado, mas eu não quero isso para você, não é isso que eu tenho para você. Então o assunto não é sobre ser pecado ou não ser pecado, é o que Deus quer ou o que Deus não quer. Mas o nosso problema é que às vezes a gente quer que as coisas se adaptem para ficar do nosso jeito, porque a nossa fé é inconstante. Porque uma hora eu creio e eu saio daqui e eu quero ver a mão de Deus, mas daí a pouco eu já não quero mais. Eu vou aqui e hoje eu vou buscar Deus e vou sair daqui talvez pensando, não, eu vou mudar a minha vida. Mas aí você vai, chega na tua casa, liga a TV, vai ver sei lá o que, e você já esqueceu de tudo. Aí você começa a tua semana e acabou. Vamos seguir, vamos viver da mesma forma de sempre. A fé inconstante é aquela que faz com que um cristão ele fique de um dia para o outro desanimado. Quem nunca viu? O cristão ele está cheio de energia de Deus e tal, aí no outro dia ele já, estou desanimado, eu quero desistir, eu quero parar, eu não quero mais continuar. A fé inconstante é aquele que começa e não termina. Ele começa a fazer uma coisa, mas depois ele para no meio do caminho. Tiago capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Deus está perguntando para mim e para você, será que nós temos sido pessoas constantes? Será que nós temos permitido a palavra de Deus entrar dentro de nós e trazer a transformação verdadeira? Será que muitas vezes a gente não é essa terra dura? Que a gente não abre, a gente não deixa Deus entrar, a gente não deixa Deus operar? Porque a gente ainda continua preso nos nossos próprios dogmas, nos nossos próprios entendimentos, quando nós deveríamos ouvir ao Senhor. Muitas vezes nós somos como os fariseus. Jesus estava falando, mas eles estavam presos dentro dos seus próprios dogmas. No final eles sabiam que eram a verdade, que Jesus era a verdade, mas eles não queriam. Eu não quero reconhecer que eu sou pecador, eu não quero reconhecer que eu preciso de Deus. Segundo ponto, segunda fé. A primeira, a fé inconstante. A segunda, a fé superficial. Versículo 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A semente lançada sobre o solo rochoso, ela não se aprofunda. Não se aprofunda porque é apenas uma pequena camada de terra sobre rochas. A
as suas raízes não vão conseguir adquirir profundidade. Aí ela vai crescer, mas aí se vir um vento forte, ele destrói ela, ou ele derruba, porque as raízes elas são superficiais, e muitos cristãos têm sido superficiais, não têm tido a preocupação de aprofundar o seu conhecimento em Deus. Quando a palavra do Senhor vai falar, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, mas a gente não tem. Não, tá bom, do jeito que tá bom. Não, esse nível aqui que eu tô tá legal. E a gente acha, não, eu tô num nível bom, estou buscando a Deus e tal, eu faço as minhas coisas e tá tudo certo. Superficial. A gente não tem o desejo de nos aprofundarmos mais, de conhecermos mais. Não estudamos a palavra, não corremos atrás do conhecimento da palavra de Deus, de aprender mais do Senhor, mas a gente se acostuma a simplesmente falar, não, eu vou lá, talvez só hoje no culto de ensino, e eu vou lá ouvir a palavra, eu vou no culto, eu vou ouvir o que o pastor tem a dizer, e eu vou ouvir a palavra, vou pegar aquela palavra, mas na minha casa eu não paro para ler a palavra de Deus, eu não paro para ler a Bíblia, e a gente sempre dá o argumento de que a gente não tem tempo, mas a gente arranja tempo para aquilo que a gente quer. A verdade é que você não quer ler, porque a gente arranja tempo para aquilo que a gente quer. A gente arruma tempo para ver o futebol, mas a gente não arranja tempo para buscar a palavra de Deus e tantas outras coisas. E Deus, Ele espera isso de cada um de nós, que a gente busque. Mas essas pessoas, normalmente de fé superficial, são pessoas que elas são impulsionadas, sabe pelo quê? Pelas emoções. Pessoas que são movidas por emoções. A nossa fé não pode ser movida por impulsos emocionais, e sim por convicção. A nossa fé tem que ser convicção, não é emoção. Sabe, e é preocupante, irmãos, a situação de muitos crentes, por exemplo, que vivem à procura de profetas, ou de experiências que atingem apenas suas emoções. Então é lindo, aqui eu poderia falar palavras lindas, maravilhosas, para mexer com a tua emoção, e talvez você vai chorar, mas é só emoção, não vai transformar, não vai mudar, é só emoção. Ah, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui, ai que gostoso, e aí eu vou chorar, e as pessoas vão chorar, mas é só emoção. Eu poderia chegar e dizer assim, ó, Deus está tocando na tua alma, dentro de você hoje, aquela tua dor que você sente. Então você fala assim, o Senhor está falando comigo, e você começa a chorar. Mas você sai e continua a mesma pessoa. Então você simplesmente deixou a tua emoção agir sobre você, e não há razão de falar, Senhor, eu preciso sair daqui transformado hoje. Eu não quero estar na tua casa apenas para me sentir bem no momento. Hoje eu estou me sentindo pesado, hoje eu vou para a igreja. Não, hoje eu estou alegre, hoje eu estou bem, então hoje eu não vou na igreja. Então você está trabalhando a tua emoção, irmãos. Então a palavra que vai ser pregada não é a palavra para te fazer sentir bem. Mas sabe por quê? O coach, ele está tão alto, está tão na hype, lá em cima, porque as pessoas querem algo que mexa com elas. Quando, mais uma vez, eu reforço o evangelho, ele vai mexer com a gente, ele vai confrontar a gente. João Batista pregou o arrependimento. O que Jesus pregou também? O arrependimento, irmãos. Mas a gente só quer ver os sinais, é só os milagres, é só os milagres. E eu não mudo nada, e eu continuo vivendo a minha mesma vida de sempre. É apenas um sentimento do momento, mas não tem convicção nenhuma, não tem força, é superficial. O problema de muitos crentes é essa falta de profundidade de Deus.
Até são cheios do Espírito Santo. Eu não duvido que são cheios do Espírito Santo no domingo, ou na terça, ou na quinta. Mas no dia seguinte, já estão vazios. Porque não dá para você se revestir com Deus e você sair da tua casa e você começar a se revestir de todas as coisas que tem lá de fora. Eu vou sair daqui, eu vou ver... Não tem mais Faustão, né? É o Fantástico, é a Fazenda, eu não sei mais o que. Aí amanhã eu vou ver a novela, eu vou ver não sei o que, mais não sei o que, e vamos lá. Chegar em casa, vou esticar o pé, estou cansado, vou ligar a TV, vou assistir uma TV, vou assistir um filme. Nada contra, não estou falando que você não pode ver isso, mas o que toma a maior parte do seu tempo? O que você dedica mais a tua atenção? Emoção sem raiz espiritual é fogo de palha. Porque é emoção. Não suporta as provações. Não suporta quando vem os problemas. Não suporta quando vem o confronto. Porque age na emoção. E Deus está falando, ei, é tempo de nós termos razão. É tempo de nós sairmos da superficialidade. Jesus disse acerca dessa pessoa, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Não, isso é um absurdo. Será que a gente é assim, irmãos? Deus está nos chamando hoje. Deus está nos convidando hoje a nos tornarmos fortes, a avançarmos. Ele quer uma igreja forte. Não há tempo, nós não temos mais tempo para perder com certas coisas. É tempo de a gente falar, Senhor, eu prossigo para o alvo. O meu alvo é Cristo. Assim como a planta, ela precisa de raízes profundas para encontrar o alimento, para encontrar a água lá embaixo no solo. Os crentes precisam se aprofundar, conhecer mais a palavra de Deus, para ter suporte para aguentar, sabe, quando vier as lutas, quando vier as provações, quando vier os problemas, quando vier as dificuldades, quando vier as dúvidas, os questionamentos. Não, eu sei em quem tenho crido e eu estou firme. Quando Deus vai falar com Samuel, qual foi a resposta? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas se fosse conosco, talvez no lugar de Samuel, a gente que tem cheio de coisas para fazer. Hoje, até as crianças a gente pode dizer que tem um monte de coisa para fazer. Qual seria a nossa atitude com o Senhor? Talvez a gente falaria, escuta, Senhor, porque o teu servo está falando. Eu preciso que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo, que o Senhor faça aquilo outro, que o Senhor realize isso, realize aquilo. E vamos embora. E a gente desembesta, a gente não deixa Deus falar conosco. A gente não dá tempo para que Ele possa falar. Muitos perdem a semeadura de Deus porque não suportam as tribulações, sabe? E só permanecem na presença do Senhor enquanto tudo está bem. Enquanto tudo está bem para mim, está confortável para mim, então eu estou ali. Mas se eu tiver que sair da zona de conforto, se tiver que sair, se alguma coisa mexer que eu não gostar, então eu caio fora. Superficialidade, irmãos. Quem quer servir a Deus de verdade tem de aprender a perseverar. Mesmo no calor das provas, irmãos, a gente precisa perseverar. Se quisermos ver os frutos de Deus crescendo em nós, em nossa vida, a gente tem que cavar mais fundo e esperar. Às vezes a gente vai plantar e vai demorar para aquela planta crescer, para aquela árvore crescer. Sabe por quê? Porque ela está descendo. Ao invés de subir, ela continua descendo. O nosso problema é que a gente já quer subir rápido. E a árvore, ela continua descendo, até ela ter uma raiz bem funda. Depois que a raiz está bem funda, então ela tem alimento, aí ela começa a crescer. E às vezes nos falta isso. É necessário descer
para que a gente possa subir. Com Deus é o oposto. Quando a gente desce, aí é quando a gente sobe. Mas quando a gente quer subir muito rápido, o Senhor nos desce. Precisamos aprender essa lição, irmãos. Terceiro tipo de fé. Falamos da inconstante, da superficial, e o terceiro tipo que eu vou falar para vocês é a fé secular. O versículo 7: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A fé secular é a fé que é contaminada pelas coisas do mundo. É essa fé. É uma fé que é movida pelas coisas da terra. Pessoas assim, elas acreditam mais no dinheiro, elas acreditam mais nas coisas materiais do que no poder sobrenatural de Deus. Elas deixam de confiar de que Deus pode fazer além daquilo que ela possa pensar ou imaginar, quando ela honra a Deus. Mas a fé secular é a fé que faz as pessoas colocarem as questões profissionais e materiais acima da comunhão com Deus. A gente vai deixando, porque a gente tem outra coisa mais importante do que a presença de Deus. Quando a presença de Deus é o mais importante que nós temos, é o que a gente não pode abrir mão sob nenhuma hipótese. Mas parece que a primeira coisa que a gente abre mão é a comunhão com Deus. A primeira coisa que a gente vai tirar é o tempo com Deus, porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, senão não vai alcançar, senão não vai chegar, senão vai faltar. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, a Bíblia vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Em Mateus capítulo 19, versículo 21, Jesus vai testar o jovem rico, que desejava ser discípulo de Jesus. Jesus vai dizer: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tem, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, quando ouve essa palavra, o que é que ele faz? Ele se retira, mas de qualquer forma, não triste. Ele não simplesmente sai, ele vai embora triste, porque o coração dele não estava ainda em Deus, o coração dele ainda estava nos bens, o coração dele ainda estava preocupado com as outras coisas. Talvez a preocupação dele é: eu preciso juntar em celeiro, para lá na frente talvez eu consiga alguma coisa, talvez eu tenha mais tempo. Ele vai embora triste, ele possuía muitas propriedades, ele não estava disposto a abrir mão dessas coisas. A fé secular faz esse jovem desistir, faz esse moço desistir de Deus, de desistir de buscar a Deus. E este solo espinhoso, irmãos, é o mais perigoso, porque o que ele faz? Ele sufoca a semente, porque a semente é boa, lembra que eu falei no início? Ela é boa, mas o que ele vai querer fazer? Ele vai querer sufocar essa semente, porque ele sabe que tem potencial gigantesco para produzir, mas se ele sufocar, não vai produzir. Perceba algo interessante no versículo 7. A semente foi semeada o quê? Entre os espinhos. Então, ou seja, já estava lá o espinho. Não foi antes, não foi depois que veio. Não, plantou, depois nasceu. Não. A semente, ela foi semeada entre os espinhos já estavam lá. Eles não surgiram, olha, apareceu de repente a situação. Não. Nós já estamos no mundo. Nós vamos ter aflição, vamos ter luta, vamos ter situação, vamos ter que abandonar muita coisa. Os espinhos já estavam quando a palavra de Deus ela foi lançada. Por esse motivo, o coração está dividido: espinhos ou palavra de Deus? Precisamos lembrar de Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas será que nós estamos permitindo que o espinho nos sufoque? Será que nós temos permitido que as situações da vida nos sufoquem? Será que em nome do bem-estar da nossa família, sobre qualquer custo,
nós estamos perdendo a nossa alma, a nossa salvação, nós estamos nos distanciando de Deus, nós estamos deixando de confiar de que Ele é provedor e supridor sobre todas as coisas. Jesus também disse que nós precisamos negar a nós mesmos. Então às vezes a gente pode até, não, mas eu acho que é dessa forma, não, mas eu vou aprender a negar a mim mesmo, porque a palavra de Deus foi que eu tenho que buscar Ele primeiro. Lucas 9:23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. E a cruz é fácil de levar, irmãos? Não, é pesado, é difícil. É difícil quando você escolhe honrar a Deus, e talvez você vê os outros ali passando e falando tantas coisas, você está caminhando, levando a sua cruz, e está pesado, porque talvez você vê que está tudo dando certo para outras pessoas, e para você talvez está difícil, mas está difícil porque você escolheu carregar a cruz. Mas eu vou dizer para você, você escolheu carregar a cruz, mas vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, porque você não está juntando para um momento, você está juntando para a eternidade. Então vale a pena, irmãos, vale a pena a renúncia, vale a pena o esforço, vale a pena o sacrifício. Mas o nosso problema é que nós somos uma geração que não queremos renunciar nada. Nós queremos tudo, nós somos a geração que busca mais os bens. Nós queremos que Deus abra, que Deus faça, que Deus aumente o salário, que Deus dê promoção, e amém, irmãos, mas a gente só quer isso. Porque para nós a prosperidade é o sinônimo de que a bênção de Deus está sobre nós. E a bênção de Deus sobre nós é quando nós estamos cheios do Espírito Santo a cada dia, quando nós nos revestimos com Ele, quando cada dia nós nos tornamos mais parecidos com esse Jesus. A gente vai mudando, a gente vai tendo atitudes diferentes, a gente vai renunciando até o nosso medo, a nossa vergonha. E aonde nós tivermos a oportunidade de lançar a semente da palavra de Deus, nós lançamos. Porque a gente sabe que talvez não vai crescer na hora que a gente espera, mas a semente foi lançada e a semente é boa. A gente precisa começar a entender isso. A semente, ela é boa. E você tem que lançar essa semente que está dentro de você. Então lança, ainda que talvez você não veja o crescimento de imediato, mas lança. O nosso problema é que a gente deixa de lançar. Sabe, eu tenho aprendido isso cada dia, todos nós aprendemos, irmãos. Sabe, outrora, esse final de semana, sexta-feira, nós tivemos essa experiência, nós vamos no mercado, vamos fazer compra. Minha esposa foi primeiro, eu fiquei porque veio um rapaz pedir, até conversei com a Sol, veio o rapaz pedir para comprar bala para ele. E normalmente, às vezes a gente está com pressa, a gente quer sair, ou a gente dá o dinheiro, ou a gente dispensa a pessoa. Mas o rapaz veio e falou assim: não, olha, eu só queria comprar bala para poder vender e tal, não sei o que. Não, vocês não estão me dando dinheiro, mas está aqui o dinheiro. Se você puder ir lá, entrar, e eu te dou o dinheiro, compra a bala para mim, pode ser a mais barata, só para eu poder vender. E eu queria ir embora, irmão, estava cansado, já dia findando, minha esposa já foi, eu falei: eu quero ir também. Mas o Espírito Santo falou assim: vai lá e compra. Aí fui lá, falei: espera aí. Não, eu vou ficar. Eu falei: não, você espera aqui, sentado aqui, ó. Aí eu falei para ele esperar, e ele esperou, exatamente o que eu falei. Não estava mal vestido, não estava fedendo. Não, você vê que é uma pessoa que tem dificuldade. E aí eu fui lá, entrei, comprei. Antes de entregar para ele, eu entreguei. Eu falei assim: por que está nessa situação? O que está acontecendo? O que aconteceu com você? Aí ele começou a falar. Aí eu falei: você conhece Jesus? Comecei a ministrar para ele. Daqui a pouco eu falei assim: posso orar por você? Felipe está do meu lado, eu falei assim: vai, Felipe, estende a mão aí, nós vamos orar. No meio ali do estacionamento do Açaí. Eu falei: levanta a mão, nós vamos orar. Eu comecei a orar pela vida do moço. Ministrei mais um pouco. Aí no final ele falou: posso te dar um abraço? Ele estava todo molhado. Eu falei: pode abraçar, meu irmão. Agora já. Mas outrora talvez, então estou dizendo um testemunho, talvez eu ia falar assim: tô aqui, vai, só não me perturba. Mas o que Deus espera é que a gente lance a semente.
Até por isso que eu falei com o pessoal, talvez ele vai, eu ministrei ele, eu falei para ele vir hoje no culto das crianças, ele falou que tinha uma filha, estava separado, olha, se ele vir, né, vamos abençoar, vamos orar, vamos incentivar. Ele não veio, infelizmente, mas eu creio, a semente foi lançada. Ele falou, mas o nosso problema é que às vezes a gente só quer se livrar, e às vezes tudo que Deus quer falar assim, para, você está com muita pressa, e às vezes nos falta isso. Para um pouco, até falei, liguei depois para a pessoa, me perdoa, né, não fica brava, eu vou chegar um pouquinho mais tarde, mas estava ministrando, ela, não, amém, glória a Deus e tal, porque é isso, irmãos, quanto custa uma alma, e é uma semente que nós lançamos, então nós precisamos aprender a renunciar a nossa vontade. Minha vontade era ir embora, ela talvez só estabelecer um julgamento, falar assim, esse daí ó, não quer nada com nada da vida, então, não, mas eu fui lá, falei, Senhor, vou falar do teu amor, é isso. E quarto e último para a gente encerrar, irmãos, a fé que salva. Versículo 8, outra enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. A fé que salva, a fé salvadora que cai na boa terra, isto é, no coração que está aberto, no coração que é sensível à voz de Deus, que fala, Senhor, eu preciso ouvir tua voz, eu não quero sair desta casa sem ouvir a tua voz, eu não quero sair deste lugar sem o Senhor falar comigo, sem o Senhor me tocar. É aquele que vai chegar na sua casa e falar, Senhor, eu não quero, Senhor, simplesmente sentar aqui e não fazer nada, eu quero falar, eu quero ouvir a tua mensagem, eu quero orar contigo, eu quero ler a tua palavra, eu quero conhecer ao Senhor, eu quero aprender mais do Senhor. O coração humano, irmãos, ele só pode ser considerado frutífero e reto se o Senhor arar ele. Se o Senhor não arar, não vai ser um coração frutífero, não vai ser um coração reto, porque vai ser o que a gente acha que tem que ser. Mas quando a gente deixa o Senhor fazer a boa obra dele no nosso coração, uma planta, ela não pode nascer num terreno impróprio. Nós também não podemos frutificar se nós não estivermos plantados no lugar certo. Deus está te chamando para frutificar. Deus está chamando esta igreja para frutificar. Deus, Ele preparou o terreno. Deus, Ele preparou tudo. Já foi ministrado para nós. Os campos estão aí, estão brancos, está tudo pronto. Mas às vezes a gente está muito acomodado. A gente está, tá bom assim, tá bom esse nível. Não, irmãos, Deus está chamando você, porque você é uma terra boa, você é uma terra que foi feita para frutificar, é uma terra que a semente é lançada, você é uma terra que precisa se levantar e produzir para o reino de Deus. A fé é a fé que frutifica. A boa terra, ela não é a terra que vive da emoção. A boa terra não é a terra que vive de boa intenção, mas ela vive de frutificação. Será que você tem frutificado? Um coração frutífero é essencial para produzir frutos espirituais que vão crescer e vão alimentar outras pessoas. Será que os frutos que saem dos meus atos, será que os frutos das minhas atitudes, da minha fala, são frutos que fazem os outros crescerem? Você é boa terra, nós somos boa terra, nós temos que ter esses frutos. Um solo preparado é um solo que tem disposição, é um solo que tem realmente é receptivo à palavra de Deus. É como aquele louvor que diminua eu para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. A fé salvadora é aquela que transforma e liberta o homem do pecado. A fé salvadora é aquela que faz o Zaqueu descer de uma árvore e abrir a sua casa para Jesus entrar. A fé salvadora é a fé que faz um cego gritar no meio da rua, no meio das ruas: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a fé salvadora, que faz uma mulher gentia se humilhar clamando pela ajuda de Jesus. Essa é a fé que salva. A fé que salva é aquela que quer estacionar em Jesus, que quer estar perto dele o tempo todo e falar: Senhor, a minha alma tem sede, a minha alma tem sede de ti, vem me tocar, Senhor, vem me encher com a tua presença.
Deus está semeando em nós, irmãos. A palavra de Deus tem sido lançada, e essa semente precisa entrar no teu coração hoje. Essa semente precisa crescer, essa semente precisa frutificar na tua vida. Deus não te quer da mesma forma, mas Deus te quer maior. Deus quer te levantar como um profeta dele nesta terra, como alguém que leva o evangelho, que fala das boas novas do Senhor. Vamos ficar de pé. Precisamos ter atitude de receber a semente que é a palavra de Deus, de aprofundarmos mais no Senhor, de assumirmos uma aliança com o Senhor, de assumirmos um compromisso genuíno com o Senhor, e permitir que a palavra dele mude a nossa vida. Não é a palavra do pastor, não é a palavra do irmão, é a palavra de Deus. Que essa palavra encontre o teu coração hoje. Olhe para dentro de você hoje e se pergunte: quem é você? Quem é você? E quanto você está produzindo? Quais são os frutos que você tem para apresentar hoje? Por isso, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você tire esse momento para se olhar dentro de você. Quem sou eu? Quais frutos eu tenho na minha vida? Pai, nessa noite a tua palavra, Senhor, ela foi ministrada a Jesus. E o Senhor tem falado, Senhor, de sermos, Senhor, uma terra frutífera. E a nossa alma, Pai, tem sede de Ti, Jesus. Senhor, hoje sobre cada vida, Senhor, sobre cada coração, sobre cada, Senhor, oração que talvez nesse momento esse meu irmão, essa minha irmã está fazendo, Jesus. Contempla agora, Jesus, esse coração, Senhor, que confessa com seus lábios: Jesus, talvez eu não tenha tido a fé salvadora. Talvez, Senhor, a minha fé tenha sido uma fé superficial. Talvez, Senhor, a minha fé tenha sido uma fé secular, uma fé insensível. Jesus, vem nos tocar, vem nos tocar. Vem, Jesus, mudar nossa história, Senhor. Senhor Jesus, vem transformar esse coração que precisa de Ti hoje. Oh, Jesus. Pai, que nosso coração possa se aprofundar mais e conhecer de Ti. Que a nossa alma, Senhor, venha desejar a Tua face, venha desejar Te tocar, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, fala, Senhor, com cada coração aqui, Jesus, e molda segundo a Tua vontade, segundo, Senhor, o Teu querer, Jesus. Por isso, meu Pai, toca na Tua igreja, esse coração que talvez está duro, que esse solo, Senhor Jesus, seja um solo, Pai, Deus, amaciado para essa semente entrar. Senhor, que a gente não viva mais uma vida superficial, mas que a gente deseje, que a gente almeje a Tua presença. Por isso, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que a Tua igreja seja tocada, que cada coração, Senhor, se abra para o Senhor entrar e confesse com seus lábios a necessidade do Senhor, a importância do Senhor.
Por isso, em nome de Jesus, derrama do teu Espírito, derrama da tua graça. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus.